Olha, gente, com esse calor que anda fazendo, aumenta o uso de eletrodomésticos, como, por exemplo, ventilador, ar-condicionado, não é verdade? E se você é daqueles que compra um desses equipamentos, né? Tá pensando em comprar, por exemplo, é bom conversar, viu, com a Equatorial antes, para ver se a rede aí da sua casa ou do seu comércio está pronta para receber essa carga extra de energia. O Ivan Lemos está ao vivo para falar sobre isso, para evitar acidentes dentro de casa, né, Ivan? É um alerta, inclusive, da própria Equatorial. Exatamente, Beatriz, um alerta importante porque existe um dado de uma associação que monitora ali os acidentes em imóveis por causa da rede elétrica. Esses dados mostram que 421 incêndios aconteceram em imóveis nos 6 primeiros meses desse ano no Brasil por causa justamente de problemas na rede elétrica. E o mais grave é que 35 pessoas morreram nesses incêndios, muitas vezes causados por curto-circuito, porque a fiação da casa não corresponde ali à potência que ela precisa por causa daqueles equipamentos que estão ligados e acaba provocando um curto-circuito. Por isso, eu vou conversar agora com o Carlos Moraes, que é gerente de relacionamento aqui da Equatorial, que vai dar mais dicas para a gente, informações importantes sobre esse assunto. Carlos, boa noite. É importante que o cliente ele esteja sempre atento à fiação da casa, por exemplo, para quando colocar mais aparelhos, principalmente com esse aumento da temperatura, ventiladores ligados, ar-condicionado, né? Boa noite a todos que acompanham o programa. É isso mesmo, Ivan. O que é que acontece? Muitas vezes aquela unidade consumidora, ela teve sua primeira ligação e foi informada uma carga no momento da ligação. Então aquela carga é a carga que prepara as instalações internas, que prepara o fornecimento que chega àquele imóvel. No momento que o cliente começa a aumentar a carga por conta própria, ele pode gerar uma sobrecarga. Essa sobrecarga é um ponto causador de curtos-circuitos e um curto-circuito maior ele pode provocar até um incêndio. Foi como você bem trouxe, a Associação Brasileira de Prevenção que acompanha esses acidentes, ela sinalizou que 35 óbitos a partir de quê? Dessa sobrecarga. É preciso falar com a Equatorial quando aumenta a quantidade de equipamentos? Sim. Quando aumenta a potência de equipamentos? Sim. Nós iremos verificar do medidor até o ramal de ligação da unidade consumidora, se atende aquele aumento, e orientar o cliente a contratar um profissional, que é um eletricista predial, para ver fiações, tomadas e condições seguras de instalação desses equipamentos. Dando um exemplo bem prático, num consumidor comum ali. Por exemplo, às vezes esse consumidor ele não tinha ar-condicionado ou às vezes um chuveiro elétrico, instalou mais outro em outro banheiro. Isso acaba aumentando a sobrecarga e esse medidor ali, ele às vezes não está adaptado para isso? Na verdade, quando você aumenta a carga, você pode até precisar sair, sendo simples para as pessoas entenderem, tem muita técnica, de um medidor menor, que é o monofásico, até um medidor trifásico, que é o maior. Você precisa, da parte da Equatorial, trocar esse padrão e da parte interna do imóvel, contratar um profissional para redistribuir o quadro de distribuição, colocar disjuntores novos, criar novos circuitos, porque você entra com novos equipamentos. Então, você bem colocou, eu aumento a quantidade de chuveiros, de repente eu aumento a quantidade de ar-condicionados, e esses ar-condicionados, eles têm uma carga que não estavam previstas na instalação inicial. Esse conjunto de coisas é que evita principalmente o curto-circuito para o incêndio, que é o risco maior de gravidade com acidente, podendo chegar a óbito às pessoas. O senhor estava falando antes da gente entrar ao vivo, inclusive, que é muito comum aqui em Alagoas as pessoas pegarem imóveis e transformarem em pousadas, por exemplo, e não avisar a Equatorial essa que transformou esse imóvel num imóvel comercial. E isso é um risco, né? Isso é perigosíssimo. Como você bem trouxe, nós temos uma cidade, não só um estado, mas uma cidade como Maceió e outras, de um litoral muito amplo, litoral norte, litoral sul, e muitas vezes as pessoas compram um imóvel e tentam empreender esse imóvel transformando no formato de pousada. Imagine que transformar no formato de pousada, você vai pegar aquele imóvel que foi preparado para ser uma residência e cada quarto daquele imóvel você vai botar equipamentos, ar-condicionados, frigobar, televisões e até às vezes criar novos cômodos que são quartos. Então você aumenta uma carga perigosamente que não foi adimensionada no momento da ligação. O que é que pode ocasionar? Além do risco do curto-circuito e incêndio,
a rede de energia ser afetada com oscilações, com quedas de energia, afetando toda a sua qualidade. Então, assim, se eu saio de um imóvel onde eu mudo a atividade dele de residencial a comercial, eu preciso mais do que nunca chamar um profissional especializado para fazer os estudos necessários e sim apresentar esse aumento de carga equatorial para evitar acidentes. Existe alguma diferença de tarifa em caso de imóvel normal e quando transforma em comercial, que essas pessoas acabam evitando essa tarifa e acabam correndo mais risco? Na verdade, assim, a tarifa é pela atividade desenvolvida. O residencial ele tem uma tarifa, o comercial ele tem uma tarifa, o industrial tem uma tarifa, mas essa foi boa essa sua pergunta, porque assim, informar o aumento de carga dentro da mesma atividade não onera a conta de energia, até porque a conta de energia ela é uma leitura mensal que é feita e que ela faz uma relação entre o uso do equipamento pela quantidade de dias, pela quantidade de horas. Mas sim, muitas vezes as pessoas elas podem correr um risco de sair da atividade residencial para comercial e onerar a cobrança de tarifa, como a cobrança de tributos, que são diferentes, mas correr o risco de ter um curto-circuito e perder o investimento. Imagine você transformou uma casa em uma pousada, investiu em equipamentos, além de poder machucar alguém ou se machucar, pode perder o investimento se houver a queima desses equipamentos, porque na análise a gente vai identificar que houve uma sobrecarga provocada pelo cliente, tirando, num primeiro momento, a responsabilidade, por exemplo, da distribuidora de fazer uma indenização. Prejuízos materiais e prejuízos à vida, né? Perder até a vida. Carlos, como fazer para avisar a Equatorial nesses casos? Procurar a empresa, canais digitais? É importante contratar alguém. O cliente, muitas vezes, ele não tem essa noção de quantidade de equipamentos, potência, contrata um eletricista, faz toda a relação de carga a ser alterada ou aumentada, procura as nossas agências de atendimento, são nos 102 municípios, nós temos agências e credenciados, apresenta a relação que o atendente ele vai criar uma nota de aumento de carga para que a área técnica ela possa verificar, fazendo uma visita, verificando e orientando. Se houver necessidade de troca de medidores, se houver necessidade de troca de ramal de ligação, que são os componentes da Equatorial, serão feitos. Ao mesmo tempo, esse mesmo profissional contratado ele já vai cuidar das instalações internas do imóvel, que não podem ser negligenciadas. É importantíssimo que elas também sejam verificadas para que o funcionamento seja com qualidade, evitando assim qualquer tipo de acidente. Carlos, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Então, Beatriz, fica o alerta. Isso é um risco, né? Às vezes a fiação antiga, o medidor que não corresponde à potência que aquela casa recebe, é preciso avisar a Equatorial para não correr esse risco de prejuízo material e prejuízo à vida. Volto com você. Importante sim, viu, orientar as pessoas sobre isso.